Boa tarde, meus irmãos. Aqui quem fala é o Vinícius, mais uma vez. Hoje eu gostaria de falar sobre a legitimidade da igreja, né? Como foi que a igreja, nos mínimos detalhes, passou dos judeus para os gentios, né? Como foi que o ministério saiu das mãos dos judeus, né? Vamos entender isso, né, para que a gente demonstre a legitimidade da Igreja de Jesus Cristo. Primeiramente, né, qual era a estrutura da Igreja dos Apóstolos, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 4. Diz assim a Sagrada Escritura: Ao passar pela cidade, se recomendavam que guardassem os decretos e as decisões dos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Assim, pois, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número a cada dia, né? Então, qual era a estrutura da igreja dos apóstolos? A igreja dos apóstolos tinha uma autoridade central, que era a comunidade de Jerusalém. A partir dessa autoridade central, né, que era a comunidade de Jerusalém, os apóstolos e os anciãos decretavam o certo e o errado para todas as comunidades do mundo. É o que está escrito em Atos 16, versículo 4 e 5. Então era assim que a igreja funcionava, né? A partir de uma autoridade central. E veja bem que não era somente os apóstolos que tinham autoridade para decretar o certo e o errado. Segundo Atos 16, versículo 4, os decretos eram dos apóstolos e dos anciãos. Depois que os apóstolos morreram, os anciãos continuaram decretando o certo e o errado na igreja, para todas as comunidades do mundo. Porque, segundo Atos 16, versículo 4, os decretos eram dos apóstolos e dos anciãos, certo? Então a igreja continuou com essa estrutura, né, de autoridade central. Mas se a igreja tinha essa estrutura, né, de uma autoridade central, de onde os apóstolos tiraram fundamento para criar uma estrutura dessa maneira, né, uma estrutura com autoridade central? Isso está escrito, né? Isso veio das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, te não ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas se decida toda a questão. Se os não ouvir, dize-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentio e publicano, né? Em Atos capítulo 15, o apóstolo Paulo e Barnabé discutiram uma questão doutrinária com os fariseus que haviam se convertido ao cristianismo. Em Atos capítulo 15, está escrito que eles foram até Jerusalém para considerar essa questão. Em Atos 16, versículo 4, a Bíblia vai dizer que os apóstolos e os anciãos decretaram, e o apóstolo Paulo foi distribuindo os decretos dos apóstolos e anciãos em todas as igrejas por onde ele passava. Então, ouvir a igreja, né, no caso, no cumprimento da interpretação dos apóstolos, era exatamente entregar a questão para a autoridade central,
decretar para todas as igrejas, para todas as comunidades do mundo, né? Agora, existe uma razão lógica, essa é a razão teológica, né? Existe uma razão lógica para que a igreja dos apóstolos fosse assim, né? Existe, né? Lá em João capítulo 16, né? João capítulo 16. A partir do versículo 13. Não, versículo 12, né? João capítulo 16, a partir do versículo 12. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as podeis compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Amém? Então, Jesus prometeu que o Espírito da verdade guiaria a igreja em toda a verdade. Então, o Espírito Santo guia a igreja em toda a verdade. Por isso é que a igreja tinha que ter unidade desde o princípio. Porque uma comunidade porque do Espírito Santo só vem a verdade, correto? Agora imagine se do Espírito Santo vem uma doutrina de uma comunidade numa esquina e depois, pelo mesmo Espírito Santo, vem uma doutrina contrária na outra esquina. Isso não acontece, né? Por quê? Porque do Espírito Santo só vem a verdade. Como do Espírito Santo só vem a verdade, todos têm exatamente a mesma doutrina. É por isso que a igreja dos apóstolos sempre, desde o princípio, tinha unidade em todas as suas comunidades, né? E também lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo disse: se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que nós temos anunciado, que seja anátema. Ou seja, ninguém tem autoridade para pregar um evangelho diferente, uma doutrina diferente daquela que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, né? Mas como é que a igreja saiu dos judeus? Como é que os judeus perderam o seu ministério, né? O ministério dos judeus não foi arrancado das mãos deles, né? O ministério dos judeus foi entregue por eles mesmos de mão beijada, né? Para entender essa parte, nós temos que lembrar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, correto? Tanto é que o apóstolo Paulo disse, ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? Então Jesus, ele é tratado como um cordeiro, não sei se você sabia, né? Mas na lei de Moisés já aconteceu de um homem que tinha cometido uma blasfêmia, certo? E aí quando esse homem cometeu uma blasfêmia, Moisés disse para que todo o povo impusesse as mãos sobre ele. E depois de impor as mãos sobre ele, esse homem foi apedrejado. Por quê? Porque já havia, né, um precedente na lei de Moisés de transferir os pecados do povo para um homem, de tratá-lo como um cordeiro, né? Então, com Cristo não foi diferente, né? Cristo, assim como no Antigo Testamento, era um homem, era Deus, mas também um homem que foi tratado como um cordeiro. João capítulo 18.
a partir do versículo 33, certo? Diz assim a Sagrada Escritura: Tornou, pois, Pilatos a entregar no pretório. Chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os pontífices é que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? Ou seja, Pilatos, quando perguntou: Porventura sou eu judeu? Ele estava dizendo que, para que ele reconhecesse que Jesus Cristo é o rei dos judeus, ele mesmo precisaria ser um judeu. E ele não era judeu, né, do ponto de vista de nascimento. Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus ministros se haviam de esforçar para que eu não fosse entregue a judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse-lhe então: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei, né? Então veja só, lembra o que foi que Pilatos disse anteriormente? Para que ele reconhecesse que Jesus Cristo é o rei dos judeus, ele mesmo teria que ser um judeu. E depois, Jesus Cristo olha para Pilatos e diz: Tu dizes que eu sou rei. Então, se, segundo Pilatos, é necessário que Pilatos seja judeu para reconhecer que Jesus Cristo é o rei dos judeus, né? Jesus olhou para Pilatos e disse: Tu dizes que eu sou rei. Logo, Pilatos possui a fé dos judeus, né? Ele crê naquilo que dizem os profetas, porque, segundo Jesus Cristo, Pilatos disse que Jesus é o rei, né? Pilatos disse-lhe: Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo que está pela verdade ouve a minha voz. Pilatos disse-lhe: O que é a verdade? Dito isto, tornou a sair para ir ter com os judeus e disse-lhes: Não encontro nele motivo algum de condenação. Ora, é costume que eu, pela Páscoa, vos solte um prisioneiro. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era o salteador. Continuando no capítulo 19. Pilatos tomou então Jesus e mandou-o flagelar. Depois os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e revestiram-no com um manto de púrpura, né? Então, olha só. Como eu disse, né? Já desde o Antigo Testamento, os homens eram tratados como cordeiros, segundo a lei de Moisés, transferindo os pecados para eles, né? E Pilatos possuía a fé dos judeus, porque primeiramente ele disse que para que ele declarasse que Jesus é o rei dos judeus, ele teria que ser judeu. E Jesus olha para Pilatos e diz: Tu dizes que eu sou rei. Então Pilatos possuía a fé dos judeus. Então Pilatos, possuindo a fé dos judeus, ele mandou flagelar Jesus Cristo. Ou seja, ele possuindo a fé dos judeus e Jesus sendo o Cordeiro de Deus, né? Ele estava tratando Jesus Cristo como um cordeiro, né? Tudo o que aconteceu com Jesus Cristo foi o que acontecia com os cordeiros. E Pilatos fazendo o papel de sacerdote e os romanos fazendo o papel de sacerdotes, trataram Jesus Cristo como um cordeiro. Aproximavam-se dele e diziam-lhe: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Saiu Pilatos ainda outra vez e fora e disse-lhes: Eis que vou-lo trago fora, para que conheçais que não encontro nele crime algum. O sacerdote ele tinha que analisar o cordeiro e ver se havia defeitos nele. E Pilatos disse que não havia crime algum nele, ou seja, ele é sem defeito.
Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, né? O que acontece? O sacerdote, havia a figura, né, do bode expiatório. E o sacerdote impunha as mãos sobre o cordeiro, sobre o bode, colocava nele uma fita vermelha, impunha as mãos sobre ele para transferir os pecados do povo para aquele bode. E o povo saía esculhambando o bode, porque o bode estava carregando os pecados do povo, né? E da mesma maneira, os soldados romanos, os romanos, fazendo o papel de sacerdotes, impuseram as mãos sobre a cabeça de Jesus Cristo quando colocaram nele a coroa de espinhos. Ou seja, os romanos estavam fazendo o papel de sacerdotes. Por que estavam fazendo o papel de sacerdotes? Porque Pilatos possuía a fé e aquilo aconteceu por ordem de Pilatos. Pilatos disse-lhes: eis aqui o homem. Eis aqui o homem. Então os príncipes dos sacerdotes, veja bem quem foi que disse isso, porque é muito importante. Os príncipes dos sacerdotes, os principais sacerdotes e os ministros, tendo-o visto, gritaram: crucifica-o, crucifica-o, né? Então os principais sacerdotes deram uma ordem a Pilatos para crucificar Jesus. Lembrando que o que estava acontecendo ali não era meramente um assassinato, era um sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes, ele levantava o cordeiro em sinal de oferecimento a Deus, né? E sacrificava o cordeiro num altar que tinha 4 chifres, 4 pontas. E então, os principais sacerdotes estavam dando uma ordem a Pilatos para que Jesus fosse sacrificado na cruz. E a cruz tem 4 pontas, da mesma maneira como o altar do Antigo Testamento tinha 4 chifres, 4 pontas. No momento em que os sacerdotes gritaram para Pilatos: crucifica-o, eles estavam dando uma ordem a Pilatos para realizar o sacrifício. Porque o que estava acontecendo ali não era um assassinato, era o sacrifício do meu e do seu pecado. Então, no momento em que os principais dos sacerdotes gritaram: crucifica-o, crucifica-o, eles estavam entregando aos romanos o ministério de realizar sacrifícios naquele momento, né? Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos disse-lhes: tomai-o e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo algum de condenação. Os judeus responderam-lhe: nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, tendo ouvido essas palavras, temeu ainda mais, entrou novamente no pretório e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos disse-lhe: não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e também para te crucificar? Né? Eu tenho poder para te soltar e para te crucificar. Jesus respondeu: veja bem o que Jesus vai dizer: tu não terias poder algum sobre mim, se te não fosse dado do alto. Por isso o que me entregou a ti tem maior pecado. Você lembra o que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo ali era um sacrifício, não meramente um assassinato. E Jesus disse: tu não terias poder nenhum sobre mim, se do alto não te fosse dado. Ou seja, o poder de Pilatos de realizar o sacrifício reconhecidamente foi dado por Deus, foi dado do céu, né? Desde este momento Pilatos procurava soltá-lo, porém os judeus gritaram: se soltas este, não és amigo de César, porque todo o que se faz este declara-se contra César. Pilatos, tendo ouvido estas palavras, conduziu Jesus para fora e sentou-se no seu tribunal, no lugar chamado Litóstratos. Era o dia da preparação da Páscoa.
Cerca da hora sexta, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: Tira-o, tira-o, crucifica-o. Pilatos disse-lhes: Pois eu hei de crucificar o vosso rei? Os pontífices responderam: Não temos rei, senão César. Ou seja, eles renunciaram, mesmo sem saber, ao seu ministério, dando ordem aos romanos para realizar o sacrifício do Novo Testamento, entregaram o seu ministério aos romanos e renunciaram ao reino de Deus também, porque disseram: não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Ou seja, Pilatos possuía a fé e entregou Jesus para que fosse realizado o sacrifício. É por isso que a igreja tem toda legitimidade, porque o ministério da igreja foi entregue diretamente pelos judeus, né? Então, a cruz é o altar de 4 pontas, né? Na lei também vai dizer, né? Então, que o sacerdote levantava o cordeiro em sinal de oferecimento a Deus. Então, os romanos levantaram Jesus na cruz, no altar de 4 pontas, em sinal de oferecimento a Deus. Ou seja, fazendo o papel de sacerdotes. Então, o sacerdote tinha que degolar o cordeiro. E da mesma maneira, o soldado romano enfiou uma lança no peito de Cristo, né? Então, tudo que aconteceu com Jesus Cristo, por parte dos romanos, era o que o sacerdote fazia com o cordeiro. E se você for comparar as vestimentas dos soldados romanos com as vestimentas dos sacerdotes do Antigo Testamento, você vai ver muitas semelhanças. Exatamente porque estavam ali fazendo o papel de sacerdotes, né? Fazendo o papel legitimamente, porque Pilatos tinha fé, sabia que ele era o rei dos judeus, né? E que o reino dele não era deste mundo. Tudo aconteceu por ordem de Pilatos. Por isso é que é perfeitamente legítimo e com a ordem dos principais sacerdotes judeus que entregaram de mão beijada o seu ministério, né? É por isso que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem toda a legitimidade e não é uma invenção humana, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.